Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início à web palestra de hoje. O tema abordado será Como planejar oficinas de educação e saúde. A palestrante convidada é a mestre Patrícia Suguri, mestre em dentística pela USP, professora de saúde coletiva da Universidade Federal da Bahia e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Passo a palavra para a nossa palestrante, desejando a todos uma excelente atividade. Pronto. Boa tarde, gente. Gostaria de agradecer à CESAB pelo convite. E hoje vou falar sobre um assunto que eu convivo bastante, né, por ser professora, que é a educação em saúde. E aí nós vamos chegar no objeto que são as oficinas, como planejar as oficinas, mas a gente vai fazer um percurso antes de chegar nas oficinas propriamente. Espero que seja útil para vocês. Antes eu não sabia o que era uma oficina, e foi na UFBA que eu aprendi. E é um trabalho estruturado e que eu acho que tem grande aplicabilidade para vocês que estão na ponta e para quem está na gestão também. Então, vamos lá. Então, eu preciso começar agradecendo a professora Eliane Souza, que foi a professora com quem eu aprendi sobre oficinas. Então, a gente carrega os nossos mestres, então eu devo essa homenagem a ela. Bom, antes da gente chegar em como planejar as oficinas, a gente vai passar um pouquinho em alguns quês, né? Por quê? Para quê? Porque, tecnicamente falando, eu posso planejar bem uma oficina e as coisas não saírem bem. E isso tem muito a ver com os princípios da educação. Então, nós não somos, muitos de vocês, né, não são professores, mas quando a gente trabalha com educação em saúde, nós temos um papel muito importante de educadores, independente desse lugar de profissional de saúde, né? Na verdade, a educação ela acontece em vários espaços, ela não acontece só nos espaços formais, dentro da escola ou dentro de uma unidade de saúde. Paulo Freire fala muito isso para a gente, né? Ninguém educa ninguém, nós somos educados, mediatizados pelo mundo, então a gente assume esse papel também. Então a gente precisa entrar um pouquinho nos conceitos. Então, existe uma grande crença de educação e saúde, né? Sempre que a gente pergunta para que serve a educação em saúde, a resposta clássica é essa, que é transmitir conhecimento para conscientizar as pessoas a mudarem de hábitos e comportamentos. Então, a gente precisa repensar em alguns termos aqui. Então, quando a gente fala de transmitir, a gente consegue transmitir vírus, bactérias, mas transmitir conhecimento a gente não consegue, porque o conhecimento ele é uma construção individual e coletiva. Então, quando a gente faz educação em saúde, a gente pode estar contribuindo para essa construção, mas eu não pego o meu conhecimento e transfiro para alguém. A gente também não consegue conscientizar as pessoas, né? A conscientização ela é um processo do indivíduo. A gente pode contribuir para que ele tenha alguns insights, para que ele tenha algum encorajamento, mas nós não vamos conscientizar as pessoas. E isso para o dentista é algo que a gente precisa considerar, porque a gente acha que se a gente ficar repetindo as coisas que a gente diz, o outro vai mudar de comportamento. Então, na verdade, esse nosso comportamento é porque a gente acredita que a gente vai mudar o outro, né? E essa mudança, muitas vezes, ela não acontece porque ela não depende só das condições subjetivas, da vontade da pessoa. Essa mudança de hábito e comportamento, ela depende de outras condições, né? Que muitas vezes são imperativas, são determinantes. Então, por exemplo, quando a gente vai num caixa de um supermercado e a fila começa a demorar e a gente olha
e vê que tem uma pessoa que está lá escolhendo o que ela vai levar, porque ela não pode levar tudo. E aí a gente vê a escolha entre uma escova de dente e um saco de feijão, por exemplo, né? Então, são condições materiais que estão se impondo numa situação dessas. E isso é muito comum, né, no nosso dia a dia, no trabalho. E na estratégia de saúde da família, quem está mais perto das pessoas. Então, a primeira coisa é a gente repensar sobre essa crença. Tentar desconstruir isso aí. Então, a gente vai entrar um pouco nos conceitos, por quê? Justamente por essa frase que a gente acabou de ver agora, a gente precisa pensar nessas palavras que a gente usa, porque as palavras carregam conceitos, e os conceitos é que guiam a nossa prática. E a nossa prática, ela pode ser opressora ou libertadora. Às vezes as pessoas se assustam quando eu digo isso, né? Então, como que eu vou fazer uma educação opressora, né? E aí a gente vai estudar um pouquinho das características dessas duas para a gente ver em qual a gente se encaixa. E aí, surpreendentemente, muitas vezes a gente consegue reconhecer que o que nós praticamos é uma educação opressora. E aí não existe uma escolha, né? Então, ou eu tenho uma educação libertadora, ou eu tenho uma educação que não trabalha com autonomia. E a gente precisa ter isso com muita clareza. Porque ter uma educação libertadora é a gente fazer uma opção política. A gente está fazendo educação a favor de quem? E contra quem? E não existe em cima do muro e nem neutralidade, né? Neutralidade é uma palavra que a gente inventou, mas não existe neutralidade na ciência, não existe neutralidade no ensino. Mas eu não estou dizendo aqui, quando eu digo que é uma opção política, não estou falando de partido político, eu estou falando de posição em relação às pessoas e o nosso cotidiano. Se a gente se conforma com o que a gente tem ou se a gente vai batalhar para mudanças. Essa que é a questão central. E aí eu tenho que trazer Paulo Freire, né? Paulo Freire foi um grande educador, nasceu em Recife, ele foi exilado no período militar e ele é conhecido mundialmente, seus livros são acessados mundialmente. Aliás, ele é mais conhecido fora do Brasil do que aqui. E ele traz esses modelos de educação. E aí ele fala de educação bancária e da educação libertadora. Então, vamos olhar aqui para o nosso lado esquerdo e aí a gente vai ver quais são as características dessa educação bancária. Então, nesse modelo de educação, e só por a gente ver esse desenhozinho aqui, a gente já consegue ver a nossa vida na escola. Eu acho que a maioria de nós teve esse modelo, né? Nesse modelo, a gente parte do princípio de que um sabe tudo ou muita coisa e que o outro sabe muito pouco. Quando a gente parte disso, a gente parte do princípio de que o lugar da palavra, então, fica centralizado em uma determinada figura. Então, centralizado no professor, centralizado, no nosso caso, no profissional de saúde. E aí, o lugar da palavra pouco é dado para o nosso usuário ou alunos, que seja, né? E esse modelo educacional, ele não trabalha com a problematização, trabalha com a memorização. E esse tipo de educação é bom para a reprodução da sociedade da forma como ela está, né? Porque se eu não problematizo, eu me conformo com o lugar onde eu estou. Então, essa figurinha aqui inferior, que mostra esse nosso passado, né, escravagista, e que a gente ainda tem isso hoje, só que de outras formas, a educação bancária, nesse modelo, é boa para reproduzir esse tipo de sociedade, que nós ainda somos. E aí Paulo Freire pergunta, né, se é esse tipo de sociedade que a gente quer continuar produzindo.
E para nós que trabalhamos na saúde, para a gente que trabalha com promoção de saúde, com vigilância em saúde, a gente assume o lugar da transformação. Então, para a gente, esse modelo de educação bancária não nos serve. A gente vai ter que se trabalhar para chegar nesse modelo de educação libertadora. Então, esse é um modelo em que a gente problematiza a realidade, a gente assume que o outro também tem saberes, o que a gente tem são saberes diferentes, não existe quem sabe mais, quem sabe menos, quem é maior, quem é menor, quem é melhor, quem é pior. A gente admite que existem saberes diferentes e que a gente vai trocar e que a gente vai ter que refletir sobre a realidade e atuar sobre ela, né? E aí Paulo Freire diz literalmente que o contrário disso é blá, blá, blá. E se a gente parar para pensar, muitas vezes nas nossas atividades educativas, a gente fica só na palavra e não vai para a ação, que é o mais difícil, né? E aí, nesse outro modelo de educação libertadora, a gente tem a concepção de construção do conhecimento. E essa construção passa também por uma construção de nós mesmos, do coletivo e do mundo. Por quê? Porque nós estamos saindo desse modelo de reprodução. É um modelo de construção do novo, né? E do sonho. Então, para quem sonha com uma sociedade mais justa, menos desigual, com inclusão, com autonomia, a gente precisa se pautar por esse modelo da educação libertadora. E aí, a gente precisa lembrar do conceito ampliado de saúde, que eu acho que muitas vezes ele não está presente na nossa prática educativa. Porque nós temos uma tendência muito grande de fazer educação em saúde focada no autocuidado. E quando a gente foca no autocuidado, a gente está focando no indivíduo. E aí, quando a gente olha para estilos de vida, modos de vida, condições de vida, quando eu fico no autocuidado, eu estou trabalhando apenas ou muito mais no estilo de vida, que tem a ver com essa questão da própria pessoa. Porém, como a gente já tinha dito, a gente tem outras questões como modos de vida e condições de vida. Então, vamos dar um exemplo, né, que parece uma coisa meio embaralhada. Então, vamos pensar na mulher nos dias de hoje. Modos de vida tem a ver com o tempo histórico. Então, o modo de vida nesse tempo histórico. Então, se a gente parar para pensar como era a vida das nossas avós e como é a vida da gente hoje, a gente vai ver que nós temos rotinas, sonhos totalmente diferentes. E isso participa no processo saúde e doença. Então, esses modos de vida são extremamente importantes que a gente compreenda e que a gente atue sobre eles. E as condições de vida têm a ver com as condições materiais de vida mesmo, né? Que a gente já tinha conversado sobre isso lá, naquela escolha lá entre um saco de feijão e uma escova de dente. E aí, quando a gente olha, voltando para essa questão da saúde da mulher, por exemplo, se a gente olha para a saúde da mulher e a gente só consegue pensar em exame preventivo, em pré-natal, em planejamento familiar, a gente está trabalhando apenas numa dimensão e deixando outras que são determinantes. Então, essa questão de lutas por direito é uma questão que nós da saúde também precisamos estar juntos. Por quê? Porque a desigualdade entre homens e mulheres, ela é geradora de feminicídio, de violência doméstica, enfim, de várias condições que vão influenciar diretamente no processo de saúde e doença. Então, se a gente parar para pensar, será que é só câncer de colo de útero que a gente tem que olhar, ou câncer de mama? O quanto a gente tem visto ultimamente, e talvez sendo mais divulgado, porque a gente sabe que desde muito tempo tem sido assim,
E a gente vê que o machismo mata, né? Então, se a gente não olha para isso e só olha para essa questão biológica, a gente está deixando uma parcela muito grande de fatores determinantes na saúde da mulher. Então, a nossa prática educativa, dificilmente ela está sendo libertadora quando a gente só olha para esse lado. E aí tem algo delicado quando a gente vai fazer educação em saúde. Porque, conscientemente ou não, nós estamos trabalhando com valores. Então, não é só o conteúdo. Junto com o conteúdo vão os valores. Junto com a nossa postura vão os valores, né? Porque a gente tem mensagens que são implícitas, mensagens que são explícitas, mensagens verbais, mensagens não verbais, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui na nossa esquerda tem um vídeo, né? Que se vocês quiserem abrir em outra hora. E esse vídeo é um vídeo educativo que eu descobri porque alunas minhas trouxeram. E quando a gente foi ver o vídeo, a gente percebe claramente que tem no mínimo 2 mensagens, além da mensagem principal, que é o racismo e o machismo. Então, muitas vezes a gente recorre a materiais já prontos, né? Você vai para uma escola, aí você pega um filme, cata na internet e leva. E, de repente, a gente não se dá conta que esse filme traz uma mensagem que você gostaria de dar, nesse caso aqui é a destinação do lixo, por exemplo, mas traz outras mensagens que nós não devemos trabalhar com elas. Então, a gente precisa ter um olhar crítico em relação a isso, né? Então, se eu trabalho aí, eu tenho aqui no meio e à direita crianças, né, daqui de Salvador. Se a gente trabalha com uma população que é 98% negra, e mesmo se não fosse, como que eu posso trabalhar, lançar a mão de um vídeo educativo que contém mensagens racistas, né? Como é que eu vou trabalhar a autonomia do indivíduo dentro desse contexto? Então, isso é muito delicado, porque como que eu vou levar para crianças que estão formando a sua personalidade mensagens dessa natureza? Então, a gente precisa ter muito critério com o que a gente vai fazer, porque nós levamos esses valores sociais dentro das nossas práticas. E a gente precisa pensar, quando a gente for pensar numa oficina, a gente precisa pensar em estratégias aonde a gente vai trabalhar com autonomia, cooperação, solidariedade, diversidade, liberdade, humanismo, ética, criticidade e esperança, né? E dentre outros. E muitas vezes a gente trabalha com estratégias contrárias, que levam à competição, por exemplo. E às vezes nós somos até induzidos pelo nosso próprio público-alvo, né? Então é muito comum, não sei se já passaram por isso, mas quando a gente chega numa escola e vai fazer uma atividade educativa numa sala, e a gente vai fazer um joguinho, eles chegam e falam assim, meninos contra meninas, né? E aí a gente embarca numa dessa e não se dá conta que a gente está perdendo uma oportunidade de estar trabalhando de meninas com meninos, de respeito mútuo, de cooperação, né? Então, educação em saúde é algo complexo. Não é só a gente seguir uma receita, né, de como fazer uma oficina ou qualquer outra estratégia. E aqui à minha esquerda, eu não resisti. Essa menininha é a cara de Marielle Franco, né? E aí eu fico pensando, será que o nosso discurso, o nosso posicionamento é de contribuição para o empoderamento dessas crianças? Ou será que a gente acaba reafirmando valores em que o outro se sente menos? E a gente, ao contrário, a gente precisa fazer o contrário, né? E aí a nossa profissão tem algo de muito especial. E aí eu coloquei aqui uma citação do professor Bottaso sobre o significado político das perdas dentárias. Então, quando eu olho uma criança dessa, eu sempre penso no futuro dessa criança como
como uma pessoa que, além dos sonhos pessoais de vida, vai trabalhar também por sonhos coletivos, né? E aí é preciso ter saúde, e é preciso ter saúde bucal, né? As pessoas que passam por condições limitantes da saúde bucal são pessoas retraídas, geralmente, né? Que não se colocam, até por essa limitação e essa cobrança que a gente tem da estética, por exemplo, né? Então, quando eu vejo uma criança assim, eu não fico pensando só na escovação supervisionada, numa coisa de prevenção de cárie, nesse biológico, eu sempre penso no futuro, de formar pessoas batalhadoras, que achem que elas têm direito na vida, que achem que elas têm direito de chegar num lugar de dignidade. Então, isso tem que fazer parte da nossa prática educativa. E aí Paulo Freire diz que para trabalhar com a educação a gente tem que gostar de gente, né? De todas as gentes. E aí vem uma questão, né? Todos nós somos cheios de preconceitos, né? Nós somos mergulhados, a educação que a gente tem, em casa, na sociedade, na escola. Nós somos mergulhados por valores de exclusão de alguns grupos, né? Então, todos nós temos preconceitos. E aí, quando a gente fala que a gente tem que lutar contra preconceitos, então isso quer dizer que eu vou ter que mexer em alguma coisa em mim mesma, né? E aí, é muito interessante porque eu presencio várias vezes pessoas que tecnicamente sabem fazer educação em saúde, mas que a gente percebe que ela não se mistura com as pessoas, né? Essa dialogicidade, ela é uma coisa meio travada. E isso tem muito a ver com os valores que a gente tem. Qual é o valor dessas pessoas para a gente, né? E por mais que a gente tente se educar, o nosso corpo nos denuncia, né? A nossa linguagem corporal. Então eu adoro essa frase quando fala assim: o que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo, né? Porque muitas vezes o discurso é um e o corpo está dizendo ao contrário. E aí como é que a gente vai sair dessa, né? Porque aí a gente para pensar, nós somos humanos com falhas como todo mundo, e como é que a gente vai sair dessa? E aí o Ricardo Sessing vai dizer pra gente que a gente precisa desaprender o sujeito que somos, né? A gente precisa produzir outras subjetividades. Então, na verdade, é fazer aquilo que a gente começou a fazer lá na adolescência, com mais consciência, e que vai nos seguir para o resto da vida, que é nos reeducar, né? É olhar para a nossa educação e ver o que nos serve e o que não serve mais. Só que muitas vezes a gente não tem muita consciência disso. E é por isso que eu acredito muito nos processos de educação permanente, né? Apesar da gente saber que a educação não vai mudar pessoas no sentido mais pragmático, também não existe outra forma. Existem outras formas, mas a educação é uma forma de abrir portas para a gente, né? De nos sensibilizar, para que a gente possa ter outros insights, para que a gente possa pensar sobre o que a gente pensa. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue mudar os nossos olhares. Então, o objeto é o mesmo, mas o meu olhar diante dele é outro. Então, é assim que a gente vai mudando os nossos valores, né? Então, tanta coisa que era comum e aceitável quando eu era criança e que hoje são inaceitáveis. Que ótimo. E eu preciso aprender com isso, né? E aí Paulo Freire vai dizer que nós não nos tornamos educadores de uma hora para outra, né? Então, isso vai acontecer na nossa prática, uma prática refletida, porque não adianta só fazer e não refletir sobre a prática. A gente precisa ter uma conversa aí entre a teoria e a prática. Muita gente acha que fazer educação em saúde é fácil e que não exige estudo, mas é uma atividade altamente complexa, né?
e que a gente tem que recorrer, sim, à teoria para repensar a nossa prática. E tem situações, muitas situações, que a gente não vai achar em livro nenhum, né? Então, por exemplo, quando me chamaram para trabalhar num CAPS-I, um Centro de Atenção Psicossocial Infantil, não existe um manual para isso. Então, a gente começa com a observação, convivendo com as pessoas, criando um vínculo e conhecendo esse contexto, esse nosso público-alvo, para a gente ir tentando coisas que a gente já tentou e com uma teoria aí que nos embase a fazer melhor. Mas a gente tem que se jogar e fazer, né? Não existe isso pronto. Então, como eu tinha dito aqui, eu acredito muito na educação permanente. E as oficinas são uma boa estratégia para a gente trabalhar com a educação permanente, né? Porque a gente pode produzir novas subjetividades. Eu posso me tornar outra pessoa. Nós podemos nos tornar outra equipe de trabalho. E para isso a gente tem que trabalhar as nossas subjetividades individuais e coletivas. E a gente acessar o conhecimento é algo que pode ser um caminho poderoso para a gente conseguir essa transformação. Tem outros caminhos, né? Fazer terapia também, acho que é um bom caminho. E aqui eu coloquei uma letra do Ivan Lins, sobre olhar para essa educação que a gente teve e que a gente pode mudar, né? Então, daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza. Então, eu tenho que admitir isso para buscar outros caminhos. E aí a oficina, ela consegue trabalhar com as subjetividades também. Por que eu estou falando de tanta subjetividade? Porque a gente tem uma tendência a achar que a gente aprende somente acessando o intelecto, a cabeça, a mente. E isso é um grande engano, né? Para a gente abrir aqui, a gente tem que abrir aqui primeiro. É pela via do afeto. Então, quando a gente trabalha com grupos, a gente precisa lidar com esses afetos, com essa circulação de afetos. Então, não é algo tão simples, né? E por isso a gente vai recorrer aqui a alguns autores. Bom, antes de chegar nos autores, o que é uma oficina? Então, a oficina é um trabalho estruturado com grupos, estruturado porque ela tem momentos específicos, e a gente vai ver mais para frente, em que a gente trabalha com uma questão central, e isso é importante porque tem gente que quer esgotar a saúde bucal num encontro só, e isso é impossível, a gente precisa ter uma questão central, e que a gente lida com um determinado contexto social. Então, claro que eu não posso pensar numa oficina e achar que aquela programação vai dar certo para todos os lugares que eu quiser trabalhar com aquele tema. Não, porque são contextos diferentes, né? A gente precisa conhecer o nosso público-alvo. E mesmo assim, mesmo tendo esse cuidado, a gente ainda vai errar, que faz parte do aprender, né? E a oficina, ela tem um grande elemento que é envolver os participantes e de modo integral. Esse modo integral se refere a gente não trabalhar apenas com o cognitivo, com o pensamento, mas a gente trabalhar com o sentir e com o agir, né? O sentir por essa questão do afeto, que eu tinha dito, e o agir tem muito a ver com a participação do nosso corpo nesse aprendizado. Eu tenho visto que quando eu levo os meus alunos a campo e eu vou trabalhar com a teoria em campo, eles aprendem muito mais do que em sala de aula. E isso tem a ver com colocar o corpo para aprender. A gente é que faz essa divisão de mente e corpo, né? E a oficina vai trabalhar com isso. Então, o referencial teórico das oficinas eu trabalho com essa autora, que é Maria Lúcia Afonso, que já trabalha com oficina já há muito tempo, e ela coloca que isso que ela traz do trabalho das oficinas tem o referencial teórico, a articulação de, no mínimo, 3 autores, que é Kurt Lewin, da dimensão psicossocial, Pichon Rivet, que trabalha com os grupos operativos,
E na dimensão educativa, ela bebe da fonte de Paulo Freire. Então, isso que a gente vai discutir daqui a pouco, todos aqueles passos, isso é fruto da articulação de vários conhecimentos, né? Da área da psicologia, da área da educação. Então, vamos ao planejamento de uma oficina. Eu fiz uma apresentação relativamente curta, porque a minha intenção é que a gente tenha mais tempo para vocês perguntarem. Bom, então, a primeira coisa quando a gente vai planejar uma oficina é saber da demanda do nosso público-alvo, né? Então, qual é a necessidade, qual é o desejo desse público-alvo? E isso é importante, porque às vezes a gente quer falar de um assunto que o nosso público-alvo não quer saber. Então, um exemplo clássico, a gente está com adolescentes, não tem vínculo com eles ainda, e a gente vai falar de escovar o dente, de higiene bucal, né? Então, muitas vezes para eles isso é uma grande chatice. Então, eu tenho que investigar qual é a demanda desse grupo, até para a gente conseguir criar um vínculo para depois eu chegar com outros assuntos que a gente acha que precisa chegar para esse público-alvo, né? Chegar não, da gente discutir. E às vezes a gente tem uma demanda do próprio público-alvo, mas às vezes a gente tem de uma instituição, do serviço de saúde. Então, por exemplo, uma vez numa ONG, o coordenador da ONG disse, olha, eu quero que você faça uma oficina para trabalhar com o tema bullying. Imagina a dificuldade, né? Mas esse era um grande problema que eles estavam vivendo naquele momento. Então, eu não posso ficar pensando só em saúde bucal. Eu tenho que pensar qual é a necessidade daquele público-alvo naquele momento. A outra questão é a definição do enquadre, né? Que a gente precisa saber da estrutura, onde vai ser, com quem, por quanto tempo, com que tipos de recurso eu posso contar. Essa é a definição do enquadre. E aí a gente vai fazer um planejamento que a gente precisa ter consciência que é um planejamento flexível. Por quê? Porque a realidade nos impõe muito mais do que a nossa organização. Então, às vezes a gente programou uma oficina e naquele dia está tendo toque de recolher dentro daquele bairro onde a gente está, por exemplo, né? E a gente vai ter que fazer uma coisa mais rápida ou talvez nem fazer. Então, a gente vai fazer o planejamento, mas sabendo que a gente pode ter mudanças. E também tem a ver com a fluidez dentro de um grupo, né? Então, a gente vai ver que tem alguns momentos e, às vezes, a gente não consegue cumprir todos os momentos e não é por isso que a oficina ficou pior, né? E aí, a oficina tem esses momentos que a gente vai, essa programação que a gente vai falar melhor no próximo slide. E eu tenho definição de recursos, né? Materiais, humanos. E aí, numa conversa prévia aqui, foi bom que eu consegui relembrar, né? Que muitas vezes a gente tem problemas com esses recursos, né? De materiais para fazer atividade de educação e saúde. E aí fica uma dica da integração ensino-serviço, né? Da mesma forma como vocês precisam fazer atividade no território, nós precisamos que os nossos alunos vivenciem isso. Então, aproveitem essa oportunidade, porque nesse convívio a gente deixa muita coisa, né? Os meninos fazem maquete, fazem folders, fazem banners, então, e que ficam com os dentistas ou com os outros profissionais de saúde. Então, essa parceria é uma parceria interessante para todos os lados. Só para eu saber do tempo. Okay. Então, a gente vai ver quais são os momentos, né? Então, aqui em cima tem data, horário, local, que se refere ao enquadre, que a gente tinha dito. E os momentos eu vou explicar e depois eu vou mostrar o planejamento de 2 oficinas, para a gente ver se a gente consegue entender mesmo, né? Então, a gente vai começar uma oficina com aquecimento inespecífico. Esse aquecimento é uma estratégia para a gente quebrar o gelo, né? Por quê? Porque quando a gente forma um grupo,
E esse grupo não tem a ver só com as pessoas que formam esse grupo, mas naquele momento, naquele lugar, né? A gente pode ter aquela mesma constituição de pessoas e formar um outro grupo, outro dia, que se comporte de uma forma totalmente diferente. Então, para esse grupo que está se formando neste momento, a gente escolhe começar com uma estratégia para reequilibrar a nossa energia, né? E aí a gente já deve ter participado de muitos momentos assim que tinha uma dinâmica para a gente fazer isso. E a gente tem que lançar a mão do lúdico, né? E também pode ser um momento de apresentação das pessoas quando a gente tem um grupo que não se conhece. Ou mesmo que se conhece, essa apresentação a gente vê que sempre a gente vai se apresentar de uma forma diferente, vai conhecer o colega que a gente já acha que conhece, a gente vai conhecer outro aspecto que a gente nunca tinha imaginado. Bom, esse momento não deve demorar muito, né? Uns 15, 20 minutos. Depois a gente vai para um aquecimento específico, onde a gente vai sondar o conhecimento prévio, porque sempre existe um conhecimento prévio, né? A gente não pode partir do princípio de que aquele público-alvo não sabe nada sobre aquilo que a gente vai falar. Então, até por uma questão de respeito, a gente fazer essa sondagem e porque ela nos permite depois ir amarrando em outros momentos. Então, aproveitar aquilo que foi dito. E isso é bom porque as pessoas se sentem valorizadas. E a outra missão do aquecimento específico é instigar o desejo de saber mais, né? Um bom professor começa uma aula com algo que desperte a curiosidade. Então, a nossa oficina precisa ter isso. E aí eu vou partir para a atualização do tema, onde eu vou escolher uma estratégia que a gente vai construir junto, né? Então, não adianta fazer coisas interessantes de aquecimento inespecífico e específico e chegar aqui na atualização do tema e transformar o negócio numa palestra. Não adianta. Eu vou ter que pensar numa estratégia em que a gente vai falar do assunto, mas as pessoas vão estar participando ativamente. Nós vamos conversar sobre o assunto, melhor dizendo. Quando dá tempo, a gente tem um quarto momento, que é a sistematização, que é um momento que a gente vai tentar sintetizar, mas não é dizer tudo de novo, né? E quando eu cheguei aqui na Bahia, eu vi que as pessoas tinham uma reação quando eu falava que a gente ia amarrar as coisas, né? Mas é isso, é amarrar as coisas. De tudo que a gente falou, de tudo que a gente conversou, o que ficou de principal. Porque eu preciso saber se algumas coisas realmente foram compreendidas. Vou dar um exemplo para vocês. Numa oficina sobre métodos contraceptivos, quando chegou esse momento da sistematização, eu peguei uma cartelinha de anticoncepcional, dei para uma menina, e aí a gente perguntou, e aí, como é que é mesmo que usa? Aí ela disse, olha, professora, é uma por dia, mas eu acho que a gente pode tomar todas de uma vez, porque, por exemplo, eu tenho vergonha de ter isso na minha casa. Então, naquele momento, a gente viu que não ficou claro. Então, a gente explicou de novo, né? Então, a sistematização, ela tem essa riqueza da gente ver se algumas coisas muito importantes foram compreendidas mesmo, né? E depois a gente vai para a fase de avaliação. Essa avaliação é o seguinte: a gente só aprende a fazer fazendo e refletindo sobre o que a gente está fazendo. E eu preciso do olhar do outro para saber se o que eu estou fazendo está sendo adequado. Então, a avaliação vai ser para que o nosso público-alvo se manifeste em relação ao nosso trabalho, a todos esses momentos que a gente teve, se eles gostaram, se eles acham que pode mudar. Claro que muitas vezes as pessoas não têm coragem de dizer. Dependendo do contexto, a gente pode deixar fichinhas para elas escreverem, né? E a gente tem que estimular as pessoas a fazerem isso, porque como a gente vem de uma educação tradicional, a gente acha que a gente não tem muito direito à palavra, não, né? E a gente acha que isso não tem muita importância. Mas a gente tem que explicar que para a gente melhorar, o outro precisa dizer, para a gente poder repensar. Porque só o meu olhar não é o suficiente. Então, esse momento é muito importante. Muita gente não dá importância a isso, mas
é esse momento que nos possibilita fazer melhor de uma próxima vez. E é só assim que a gente vai aprendendo a fazer oficina, né? Ou qualquer outra coisa na vida. Se não tiver esse momento de avaliação, dificilmente a gente vai melhorar. E aí eu tenho, no meu planejamento, tem aqui os recursos, né? Que são as instalações. Parece bobagem, mas não é. Às vezes a gente pensa lá em uma estratégia que você vai tocar uma determinada música. Ok. Aí você não se deu conta que você não trouxe o adaptador de tomada para aquele lugar, por exemplo. Então, uma estratégia simples que você pode não conseguir fazer por falta de um planejamento de um detalhe, né? Então, é importante a gente colocar tudo o que a gente precisa. Os materiais de consumo, material permanente, isso tem a ver com orçamento, porque isso gera gastos, né? Por isso que eu falo, se você tem a oportunidade de fazer integração ensino-serviço, faça. Porque os alunos fazem muito bem feito, né? Até porque para eles vale nota. Então, eles deixam coisas muito, muito bem elaboradas e que podem ajudar muito vocês. E equipe responsável, nome e função dos integrantes. A oficina, para ela ser bem feita, ela dá trabalho. Então, é bom que a gente tenha, no mínimo, mais um parceiro, uma parceira para ajudar a gente a fazer, né? E aí a gente divide as tarefas. Então, eu trouxe a programação de 2 oficinas para a gente ver. Desculpa que parece uma tela cheia, né? Parece um classificado de domingo, mas é porque a gente precisa ir e voltar aqui nesses dados para a gente entender. Por isso que eu não podia fazer coisas separadas, ok? Então, vamos supor que amanhã, né, dia 19/10, nesse horário, lá na sua unidade de saúde, vocês vão fazer uma atividade cujo objetivo é fazer uma reflexão sobre o direito à saúde no Brasil. Nossa, direito à saúde, estranho, né? Não deveria ser estranho. Eu acho que por nós não termos feito é que nós estamos chegando na situação que a gente está hoje, né? Então, voltando. Então, meu tema é direito à saúde. Subtemas. Aí eu coloquei aqui alguns marcos históricos na saúde pública no Brasil. Lá, desde a Lei Eloy Chaves, IAPs, INPS, 8ª Conferência, Constituição Federal. E resolvi parar aqui, na Constituição Federal. Porque para um encontro, isso aqui já é muita coisa, né? Nossa, mas eu vou ter que estudar tudo isso? Se a gente quer pessoas que defendam o SUS, a gente vai ter que estudar tudo isso. Então, por exemplo, muito provavelmente vocês passam por essa situação. Você está extremamente motivado, mas você tem colegas de equipe, agentes comunitários, que não estão motivados e que não dão ao SUS o valor do SUS, porque não conhecem a história do SUS, ou porque já esqueceram, já estão cansados, e a gente precisa voltar nessas coisas. Porque para a nossa prática ter significado, eu preciso achar que aquilo que eu estou fazendo tem importância. Se o SUS não tem importância para mim, aí fica difícil pensar em qualquer coisa, né? Então, aqui estão os subtemas. O perfil dos participantes. A gente vai fazer juntando uma equipe de saúde da família com uma equipe de saúde bucal. As duas vai dar em torno de 11 pessoas. E a gente vai fazer isso lá no espaço nosso, na unidade, ou em algum espaço no território. Ok. Então, vamos ao nosso planejamento. Então, a oficina vai ser à tarde. A gente vai começar com aquecimento inespecífico, que é aquele que é para quebrar o gelo. E as pessoas podem se apresentar também. E a gente não pode demorar muito. Então, ele vai durar mais ou menos 20 minutos. Então, eu vou usar uma estratégia. E aqui, gente, é só um apelido que eu dou para a estratégia, tá? E depois tem a descrição. Então, uma estratégia super simples, todo mundo faz isso, que é uma pessoa apresentar a outra. Então, a gente tem um grupo que está sentado em roda e as duplas vão ter um tempinho para conversar, tipo uns 5 minutos, e depois a gente vai abrir a roda e uma pessoa vai apresentar a outra, né? Dessa dupla que parou para conversar. Ok.
Aí a gente vai passar para o aquecimento específico. Então, no meu tema é direito à saúde. Então, agora eu quero trabalhar em relação, assim, ao sentimento das pessoas, à lembrança das pessoas, porque lembram que a oficina de saúde, a oficina precisa trabalhar com o pensar, o sentir e o agir. Então, agora eu vou investir no sentir. Então, rodas de memória. Então, a gente vai discutir sobre uma questão central. Como era o serviço de saúde antes do SUS? E aí as pessoas podem trazer histórias que já ouviu da sua família, de pessoas mais velhas, ou que ela própria vivenciou, né? E aí, como é que vai ser isso? Os condutores vão escrever, vão ter, ao mesmo tempo que as pessoas estão dizendo, o condutor vai ter um papel metro ali do lado e ele vai escrevendo as palavras-chave que as pessoas vão dizendo dessa conversa. Então, aqui é uma estratégia para mexer com esse assunto, trazer a vontade de saber mais sobre esse assunto. Porque nessas histórias vão aparecer coisas muito interessantes e que instigam a curiosidade do outro e do grupo. Aí depois eu vou passar para a atualização do tema. E aqui eu dividi em duas partes, né? Coloquei uma parte, leituras em dupla. Então, o que eu pensei? Eu poderia levar folhas de papel ofício com aquele marco histórico. Então, por exemplo, Lei Eloy Chaves, 1923. E nesse papel tem lá explicando o que era essa lei, por que ela foi criada, qual era o contexto social, histórico, econômico e político para que elas fossem criadas. Porque também não é uma questão de fazer aula de história de decoreba, não. É entender, ao final, a luta que foi e o tempo que levou para a gente ter saúde como direito, né? Mas eu tenho que viver essa história de novo. Então, as duplas vão receber esse marco histórico com essa explicação, vão poder conversar um pouquinho e depois, no segundo momento, eles vão construir o varal. Então, é um varal mesmo. Coloca lá o barbante e o pessoal levanta e vai lá pendurar o seu marco histórico. E eles vão ter que se entender lá para ver a ordem cronológica, né? E aí a gente volta para a roda e a gente vai conversando sobre todo aquele processo, né? Das caixas de aposentadorias, a gente passou para os institutos de aposentadorias e pensões. O que significa isso? O que mudou isso no sistema de saúde? Até a gente chegar onde a gente está, para a gente entender esse percurso. Essa luta e, por fim, a importância do SUS, né? Aí a gente vai para um outro, e aí essa atualização do tema, ela toma a maior parte da nossa oficina. Aí eu pensei em torno de uns 55 minutos. E aí no final, na sistematização, como a gente tem a história muito densa, muito grande, eu pensei numa sistematização da gente fazer a roda das sensações, que seria, no final desse varal, cada participante dizer sobre os seus sentimentos depois dessa construção. Porque essa de trazer o seu sentimento depois disso aí, vai acabar trazendo um pouco do conteúdo, né? E, na verdade, o nosso principal objetivo era fazer uma reflexão. Então, eu tenho que trazer o que isso provocou em mim, né? Pode não ter provocado muita coisa. Às vezes a gente fica achando que vai ter muito resultado, né? Mas é algo que a gente tem que aprender a lidar com isso. E depois a gente tem o momento da avaliação, que eles em roda mesmo, que a gente está aqui dentro da nossa, junto com a nossa equipe, a gente avaliar cada momento da oficina. Ok. E aqui a gente tem a última coluna à direita, os materiais, os responsáveis, quem vai fazer o quê, botei os nomes e tudo, né? Para a gente simular mesmo. Então, esse material vai estar aí com vocês podem consultar novamente. Mas como aquele tema foi um tema meio, para algumas pessoas, né? Deve pensar assim, essa professora fez isso aí porque ela é professora, porque esse negócio está muito viajante. Então, vamos para algo bem concreto. Apesar que o outro é concreto também, mas tudo bem.
Então, vamos pensar numa oficina sobre aleitamento materno. Então, o objetivo da nossa oficina é fazer uma reflexão sobre o aleitamento materno. Subtemas. Aí eu tenho que ser bem objetivo. Então, dentro de aleitamento materno, eu vou falar o quê? Vamos falar da importância psicológica, imunológica, nutricional, do desenvolvimento da respiração, a influência disso no desenvolvimento facial, quais são os cuidados pré e pós-natal, para que a gente consiga, que a gente tente garantir esse aleitamento. E aí eu terminei com um subtema, que é direitos da mãe e do bebê para garantir o aleitamento, né? Então, aqui, gente, é trazendo a integralidade para a nossa atividade. A gente tem uma mania de ficar só no biológico. E aí pensem a incoerência que é. A gente traz todos os motivos biológicos do mundo para tentar convencer a mãe a amamentar o seu bebê. Só que aí ela esbarra na questão dos direitos, né? Do trabalho, se ela pode, se ela não pode, se leva o bebê, se não leva. A gente tem dúvidas sobre essas coisas. Então, a gente tem que colocar isso também dentro da nossa programação. Aqui foi pensado um grupo de gestantes, 19 gestantes. E aqui eu caprichei um pouquinho mais com a produção material, né? Pensando. Então, de aquecimento inespecífico, eu pensei nessa estratégia. Coração com coração. Isso é o quê? Eu pensei na produção de crachás, que a gente teria crachás, duplos crachás, que a gente teria um coração ligado a outro coração de cartolina, ligado com barbante, e que num coração ela colocaria o nome dela e no outro coração o nome do bebê. Ela pode não saber e ela coloca uma interrogação ou não coloca, enfim, mas está livre, né? E isso aí tem a ver com a dimensão aí afetiva. Isso é importante, né? Quantas vezes a gente está ali com uma gestante que ela nem queria estar gestante? Então, a gente está trabalhando nesse momento com um pouquinho da afetividade, né? Aí, o aquecimento específico seria uma caixinha de perguntas. Por que eu pensei nisso? Porque a gente precisa saber as dúvidas das pessoas, né? Então, essa caixinha seria o seguinte: cada gestante teria acesso a uma fichinha, ela colocaria ali a dúvida que ela tem em relação ao aleitamento materno, dobra, coloca dentro da caixinha. Todas fazem. A gente deve estimular para que elas façam, ver se alguém tem dificuldades em escrever, que às vezes a gente tem, né? E a gente pode estar ajudando, com muita amorosidade, ajudar, para que ela não se sinta constrangida, né? Caso tenha dificuldade mesmo de escrever. Aí a gente junta essas caixinhas, junta essas fichas numa caixinha, que são as dúvidas em relação ao aleitamento materno. E aí a nossa atualização do tema seria o quê? Voltar essa caixinha, cada uma abre e lê aquela pergunta ou aquela dúvida, e ela e todo o grupo pode ajudar a responder, né? Então não pode também ser aquela coisa de parecendo de inquisição, né? Se você abriu aquilo ali, você tem que responder. Não, é mais uma forma, isso é mais uma questão de colocar o outro para fazer e para estar junto e para participar. Mas isso aí tem que ser uma construção de todo mundo, né? E dessa forma a gente vai conversar sobre o tema. E aí, muitas vezes a gente vai conversar e vai ter a necessidade de mostrar. Então, eu tinha pensado nessa roda de conversa, junto com uma mesa de apoio, que a gente pode ter vários objetos, porque na hora de discutir todas aquelas dúvidas ali, vão aparecer coisas que vão falar de mamadeira, de chupeta, enfim, se pode usar chupeta, se não pode, se tem chupeta que não vai entortar os dentes, né? Chupeta ortodôntica, se isso funciona, se isso não funciona, enfim, a gente teria uma mesa de apoio para poder utilizar esses objetos. E dessa forma ia ser uma roda de conversa mesmo. Coloquei mesa interativa entre aspas, porque a mesa interativa, é original, digamos assim, seria aquela mesa que a gente fazia quando estava na escola, né? Não tinha feira de ciências, que a gente arrumou a mesa e que as pessoas vão chegando, vão mexendo, vão perguntando. Isso aqui é uma mesa interativa.
Nesse caso aqui, a gente está utilizando a mesa como um apoio para ter recurso. Por quê? Porque não adianta a gente só falar, tem coisa que a gente tem que mostrar, tem coisa que a gente tem que pegar. Então, a gente tem essa mesa de apoio para trazer esses outros sentidos. A gente tem que trabalhar com vários sentidos. Tem gente que, se não vir, não aprende. Tem gente que tem que ouvir muito, não interessa muito ver. Eu sou uma pessoa visual, eu tenho que ver. Se eu não puder ver as coisas desenhadas, sistematizadas, o meu cérebro, eu tenho dificuldade, né? Tem gente que precisa pegar. A maioria de nós precisa de tudo, né? Então, a gente precisa investir nesses recursos. Porque eu vejo muitas pessoas só falando ou mostrando slide, né? E aí vira muito a coisa de aula mesmo, da expositiva, que a pessoa participa pouco. Então, isso que não é muito legal. Mas eu posso ter uma exposição de slide conversando, né? Sem problema nenhum. Depois a gente partiria, então, depois dessa caixinha de perguntas, altamente discutida, utilizando materiais. Aí a gente conseguiu dar conta dessas dúvidas, pelo menos daquele momento. Podem surgindo outras que a gente vai tirando. A gente chega, então, no momento da sistematização. E aí eu tinha pensado numa coisa muito simples, que cada uma dissesse algo de novo que ela conseguiu aprender naquele dia, uma coisa que ela não sabia. Aí eu apelidei de estratégia, eu não sabia que. E nessa, a gente acaba recapitulando algumas coisas, e se tiver algum equívoco, é um momento que a gente pode estar ajustando isso. E por fim, a avaliação, que seria em roda mesmo, cada um dizer o que achou de cada momento. Bom, falei muito. E agora eu acho que eu posso abrir para as dúvidas. Espero que tenha sido útil para vocês. Agora eu preciso de uma ajuda. Como é que é aqui? As perguntas. Já estou vendo aqui. Pode ir respondendo? Tá. Então, como adaptar a oficina em um tempo menor? Olha, às vezes a gente tem que suprimir alguns momentos, né? Se for para escolher para suprimir, eu tiraria a sistematização. A gente pode fusionar o aquecimento inespecífico junto com o específico, né? Porque tem horas que a gente já consegue cair no assunto e ter um aquecimento só, já economiza. Se a gente conseguir fusionar isso, aí teria um aquecimento, a atualização e a avaliação. A gente já economiza tempo. Agora, lembrando que a gente precisa ter um certo tempo também, né? Então, se você tiver meia hora, você não vai conseguir fazer uma oficina em meia hora, né? Você consegue fazer uma roda de conversa, bem feita, sem problemas. Mas a oficina, ela tem esses momentos e eles são importantes, por quê? Quando eu falei do referencial teórico lá atrás, é porque parte de autores, gente, que estudaram como é o comportamento humano quando nós estamos em grupo. Então, todos esses momentos são pensados nisso, são pensados da gente estar melhorando a nossa condição de grupo para a gente poder começar um trabalho. Quantas vezes a gente quer começar um trabalho uma tarde, por exemplo, que vocês estão lá com um grupo de gestantes, e vocês percebem que está todo mundo assim aéreo, cada um num lugar, e a gente precisa fazer alguma coisa para trazer as pessoas para aquele lugar, para aquele assunto. Então, o aquecimento serve para isso. E a gente precisa fazer algo que tenha sentido, esse aquecimento, porque, na verdade, eles servem para a gente estar conquistando o nosso público-alvo para o momento da atualização do tema. E eles são muito importantes. Às vezes a gente acha que é uma bobaginha, eu vou ficar fazendo brincadeirinha. Não, mas essa brincadeirinha tem a ver com a formação do grupo.
O que mais? Quando estamos propondo uma sensibilização de uma proposta qualquer, estamos tentando conscientizar um indivíduo ou não? Nós, professores, nós, profissionais de saúde, é claro que a gente tem uma intenção de persuasão aí, de convencer o outro, né? Claro. Mas se o outro vai se conscientizar ou não, aí é um processo dele, né, gente? Isso aí. Quando eu chamei a atenção em relação a isso, é só para a gente ser mais humildes. Porque a gente acha que se a gente falar, o outro vai mudar. Isso a gente vê, por exemplo, com os nossos colegas periodontistas, que acham que tem que ensinar escovação, tem que fazer escovação supervisionada em todas as sessões que o paciente aparece. Por quê? Porque acham que é só repetir, que uma hora a pessoa vai mudar. Então, é mais nesse sentido. A gente vai fazer a atividade educativa, a gente tem que investir para que ela seja bem feita, para que ela toque as pessoas, mas a gente tem que ter consciência dos limites. Nós não vamos fazer mágica. E aí entra uma outra questão que é a educação popular em saúde. Se eu tenho limitações, né, por exemplo, a questão socioeconômica, enfim, a gente vai ter que partir para, junto com a nossa população, né, da nossa área, superar junto com eles essas dificuldades que impedem ou que dificultam essas mudanças de comportamento, de atitudes. Que é a educação popular. Eu acho que em outro momento vocês podem trazer aqui alguém para falar de educação popular, né? Que é a ação, né, gente? Que não é só ficar na palavra, é enfrentar as coisas mesmo, dentro do território. Por exemplo, então, se eu tenho adolescentes na minha área que no turno oposto à escola poderiam estar fazendo atividades que os ocupasse de uma boa forma, e a gente pode estar vendo isso dentro do nosso território, como viabilizar isso, por exemplo, né? Então, tem ONGs que fazem isso. A gente pode apoiar ONGs que façam isso. A gente pode estar num território que não tem isso. E a gente pode começar a articular junto com a nossa comunidade uma forma de organizar isso. Uma vez eu li, por exemplo, que tinha numa área de abrangência, o grande problema era que as mães não tinham com quem deixar as crianças. E aí, como foi feito? Eles identificaram um adolescente que gostava de cuidar de crianças, uma moradora que tinha uma casa que conseguia acolher essas crianças, e aí foi montada uma creche comunitária, uma coisa assim, né? E que as mães puderam começar a sair para trabalhar, melhorar a sua condição de vida. Então, quando a gente fala conscientização, tem a ver com essas outras condições que muitas vezes a pessoa não tem, então que não depende só da sua consciência, depende do seu contexto. E aí a gente pode agir nesse contexto. E muitas vezes a gente não se vê nisso, porque a gente acha que é profissional de saúde e que nosso papel é fazer consulta, procedimentos e tudo, mas promoção de saúde, vigilância em saúde é isso. Se eu não parto para a transformação junto com a minha comunidade, eu não estou fazendo promoção de saúde. Ou estou fazendo, mas estou fazendo pouco. O que você sugere que as oficinas sejam feitas com que frequência? Olha, vai depender do seu público-alvo, né? Então, por exemplo, se é com gestantes e vocês fazem as consultas pré-natal, todo mundo junto, com a agenda conjunta, vai obedecer aquela frequência. Se você está querendo, por exemplo, capacitar os agentes comunitários, né? O povo adora essa palavra. Capacitar agentes comunitários em relação à saúde bucal. Você tem que sentir no grupo.
essa frequência, porque vai ter a ver com a necessidade que o grupo vai sentindo, que é o que eu tinha dito para vocês em relação à demanda. Porque às vezes a gente se empolga, né? E a gente precisa sentir o ritmo do grupo para a gente poder ver isso de uma forma mais agradável e, portanto, significativa para eles. Isso é importante. Essa pergunta que você fez é importante. Mas é algo que eu não tenho como te responder, a não ser isso. Eu acho que a gente tem que sentir quando cabe outra oficina, né? E os temas sempre têm a ver com a demanda do grupo e da população? Nem sempre. Às vezes, a gente quer levar algum assunto que a gente vê que é necessário, né? Do nosso ponto de vista, de profissionais de saúde. Mas se a gente tiver um vínculo com a nossa comunidade, fica mais fácil. O difícil é a gente fazer uma primeira oficina com um grupo que a gente não conhece, com um tema que não interessa. Isso é que é difícil. Se a gente já tem um vínculo formado, a gente vai sentir que vai ter uma hora que a gente vai poder falar daquilo que a gente queria falar. Então, eu vou dar um exemplo claro com adolescentes, né? Uma vez numa escola, eu vi que seria muito difícil trabalhar com aquele público-alvo que eu não conhecia. A gente ia fazer um levantamento epidemiológico e eles diziam assim pra gente que eles não precisavam de dentista, eles não iam abrir a boca, eles não iam fazer exame nenhum. E aí eu pensei, então eu vou fazer uma atividade educativa de algo que interesse. Aí eu levei umas fichinhas e falei assim, olha gente, dentro da saúde, eu coloquei dentro da saúde, mas podia não ser. Que tema a gente poderia estar conversando aqui semana que vem? Aí a gente ouve assim, drogas, doenças sexualmente transmissíveis. Aí eu falei, pronto, vamos falar sobre métodos contraceptivos. Eu falei, pronto, vamos falar de métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis. Aí eles olharam assim, ficaram com vergonha, né? Aí a gente deu as fichinhas em branco. Eu falei, olha, não precisa ficar com vergonha, você vai fazer a sua pergunta, a gente vai embrulhar, vai botar dentro dessa caixinha aqui, vamos levar embora e semana que vem, quando a gente voltar, a gente vai responder todas as perguntas. E aí vieram cobras e lagartos. A pergunta mais light que vinha era se sexo anal engravidava. E aí os meus alunos quase morreram, né? Falaram, professora, eu estou estudando para fazer odontologia. Mas não era isso que os meninos queriam saber? Então é isso que a gente vai levar. Então a gente levou a caixinha de Pandora para a faculdade. Lemos todas as perguntas, meus alunos tiveram que estudar. Na outra semana a gente chegou lá, não espalhamos a caixinha de jeito nenhum, porque eles reconhecem a letra um do outro. A gente mesmo lia e debatia as dúvidas. E com isso, eles ficaram super amigos. E aí a gente conseguiu fazer escovação, a gente conseguiu fazer o exame, a gente conseguiu milhões de coisas. Por quê? Porque a gente atendeu a demanda. Então, e se eu queria falar de saúde bucal, é essa a questão. Se eu atendo a demanda deles primeiro, vai chegar um momento em que eu vou poder falar daquilo que eu quero e que eu sei que eles precisam. O que não dá é para eu chegar direto com o tema que me interessa, mas que não interessa ao grupo. Porque aí também a gente tem que trabalhar com a psicologia, né? Então, os meninos estão numa fase de querer namorar, então saúde bucal vai vir por aí, não vai vir pela chatice de ter que fazer escovar dente, porque para o adolescente isso é uma chatice. Agora, se a gente está falando desse assunto, aí como que eu cheguei na saúde bucal? Eu cheguei dizendo, então, gente, depois de tudo isso, tudo começa por onde? Por onde não? Tudo começa como? E aí eles respondem muitas vezes com beijo, né? Então pronto, se é com beijo, a gente precisa cuidar do nosso hálito, né? E aí pronto, aí a gente emenda um assunto no outro e a gente vai fazer aquilo que a gente queria fazer, mas primeiro a gente atendeu a necessidade deles. Como fazer a avaliação em um grupo relativamente grande e que não domina a leitura escrita? Aí eu acho que é pela roda de conversa mesmo, né? E quando a gente vai criando vínculo,
as pessoas vão criando confiança e aí elas se tornam assim menos resistentes em falar, né? E depende muito do nosso público-alvo. Por exemplo, idosos muitas vezes adoram falar. A gente nem vai ter problema com isso, né? Nossa, que pergunta difícil. Que temas podemos utilizar em oficina com pacientes de saúde mental? Você vai ter que conhecer esse seu público-alvo. Então, por exemplo, são pacientes de um CAPS, aí você vai ter que se aproximar dos profissionais de lá para saber o que é pertinente, o que é necessário, né? Por exemplo, um que eu trabalhei no CAPS, eu trabalhei dois no CAPS-I. Um foi a rede de serviço. Por quê? Porque as mães tinham uma dificuldade tremenda. Já é uma dificuldade você deslocar aquela criança, aquele adolescente para um serviço de saúde. Quando a pessoa não é bem informada, ela fica andando para lá e para cá. Então a gente falou, bom, então vamos fazer o mapa da rede de serviço aqui em Salvador e dizer como é que a gente acessa, né? Como é que chega, como é que a gente consegue uma vaga no céu? E por aí vai. Então esse aí foi um tema. Outro tema que a gente trabalhou foi os medicamentos, a influência dos medicamentos de saúde mental na saúde bucal. Então, a gente conversou com o psiquiatra, a gente viu quais eram as medicações mais prescritas e os meus alunos foram estudar para ver quais eram os efeitos em relação à saúde bucal. Porque tem a questão de sangramento gengival, de xerostomia, né? Então, esse foi um assunto legal também. Mas é isso, a gente tem que ir convivendo, observando, e na observação a gente vê, olha, tá faltando isso, né? Esses dois temas foi observando mesmo. Em que a gente poderia estar contribuindo. Sugestão de bibliografia para trabalhar o lúdico. Gente, isso aí a gente tem que ir numa livraria e comprar livros. Lá na parte de pedagogia, né? E foi boa essa pergunta, porque às vezes a gente fica angustiado, a gente fica assim, nossa, meu Deus, e como é que eu vou fazer isso? Eu não fiz pedagogia, eu não tenho criatividade para isso, né? Então a gente recorre ao que já existe, A gente vai atrás de livros sobre oficina, livros sobre dinâmicas de grupo, né? E aí tem várias, e a gente tem que ter um cuidado de ver se aquilo se aplica à nossa oficina. Vou dar um exemplo. Que ele deve até estar me assistindo. Eu orientei um aluno que ele tinha que fazer várias oficinas. Aí veio assim, aquecimento inespecífico, jogo de quebra-cabeças. Aí eu perguntei para ele assim, sim, mas no final desse quebra-cabeça tem uma mensagem, tem um desenho, Não, professor, não tem nada, isso aí é só para ser o aquecimento mesmo. Então aí não dá, né? Então a gente tem que procurar algo que tenha a ver com o nosso tema. E aí a gente vai adaptando. E aí, gente, é a nossa criatividade mesmo. A gente pega o que já existe, né? Compra livros, olha, adapta para a nossa realidade, testa, avalia para ir melhorando. Não tem outro caminho. Por exemplo, agora eu tenho comprado livros infantis. E eu quero fazer um curso de contação de história. Porque esse é um recurso que eu acho importante. Então, são coisas que a gente vai ter que buscar em outras áreas de conhecimento mesmo. Tem uma pergunta do Bruno que é mais difícil, eu vou responder de Amanda, que é mais fácil, depois eu volto. Quais principais elementos você sugeriria para promover uma sala de espera mais participativa sobre prevenção do câncer de mama e colo de útero? Olha, gente, eu tenho uma certa descrença com sala de espera.
vou confessar, né? Por quê? Porque uma sala de espera, para dar certo, e isso já tinha colocado com colegas dentistas, e eles trouxeram isso para mim, eu aprendi isso com eles, né? Que para você ter uma boa sala de espera, você precisa articular isso com toda a equipe, né? Por quê? Porque é uma coisa esquizofrênica a gente pensar que a pessoa está ligada para ver que horas ela vai ser chamada e você tentando tirar a atenção dessa pessoa com outro assunto. É natural que ela não tenha interesse, porque o interesse dela naquele momento é a consulta, né? Então, a primeira coisa para a gente ter um pessoal mais estimulado é a gente fazer uma programação junto com a equipe. Então, se os pacientes chegaram no início do turno, né? E a gente quer fazer uma atividade de educação em saúde, ninguém vai atender naqueles 15 minutos, por exemplo, né? E aí a gente precisa ter um investimento para a gente poder fazer isso. É parar os 15 minutos e fazer. E aí, claro, não vai dar para fazer uma oficina em 15 minutos, mas uma sala de espera, dificilmente você vai conseguir fazer uma oficina, né? Porque é inimaginável uma pessoa que vai chegar lá 8 para ser atendida 10, 10 e meia, sem nenhuma forma de estresse, né? Então, eu acho que a sala de espera tem que ser uma coisa rápida, combinada com todo mundo, para que a gente tenha o foco da atenção. Eu já trabalhei numa unidade docente assistencial que a organização era assim, era dia de marcação, mas primeiro tinha que participar da roda de conversas, só depois é que tinha a marcação. E aí a população foi se acostumando com isso. E aí eles viram que não tinha outro jeito mesmo, porque o desejo é chegar e já marcar, não é participar de nada, né? Mas a população foi acostumando com aquilo e aí a gente conseguia fazer rodas de conversa muito legais, mas dessa forma. Agora, sobre prevenção do câncer de mama e colo de útero, eu vou ficar te devendo. Eu teria que estudar para saber o que eu poderia te sugerir em relação a esses temas tão específicos, né? A outra, Bruno. Vamos lá, Bruno, vamos ver se eu consigo responder essa sua pergunta. Se a avaliação subjetiva se dá através do afeto, como mensurar a qualidade do aprendizado? Demandaria um processo de educação permanente? Quando a gente faz uma oficina, a gente não tem, assim, o objetivo de mensurar a qualidade do aprendizado. Até porque a gente pode ter tido uma compreensão razoável daquele tema e nem por isso conseguir colocar isso na nossa vida. Então, mensurar, medir a qualidade desse aprendizado é algo que, além de ser difícil, não é o que mais nos interessa. Então, e demandaria um processo de educação permanente? A gente precisa da educação permanente no serviço, com a gente, né, com os profissionais de saúde. E a educação em saúde no nosso território, ela tem que se dar de forma permanente também, né? Não sei se era isso que ele queria saber. Ah, não tinha acabado, né? O meu último slide. Então quer dizer que o meu tempo está acabando também. Bom, semana que vem, dia 25 de outubro, é dia do cirurgião dentista. E eu gostaria de fazer assim, terminar, né? Uma homenagem a esse dia. E que a gente consiga continuar a política do Brasil Sorridente, que possibilitou o acesso ao serviço de saúde bucal para muita gente da população que não teria outra forma se não fosse essa, e que também possibilitou a muitos dentistas ter um emprego, né? Então, eu espero que a gente avance, que a gente tenha um contexto em que a gente consiga continuar com essa política pública importantíssima na vida das pessoas. Acabou? Ai, ai. E acabou mesmo?
Bom, pessoal, gostaríamos de agradecer a todos vocês pela participação, por ter enviado as perguntas. Agradecer imensamente a nossa palestrante pela disponibilidade do seu tempo, pela troca de saber, né, aprendemos muito nessa tarde. E agradecer também pelo dia de hoje, ficamos sabendo também que é aniversário da nossa palestrante. Então, mais especial ainda, né, ela ter disponibilizado esse momento conosco numa data tão especial. Então, agradecer imensamente, parabenizá-la e aproveitar para convidá-los a próxima semana, né, nossa web, iremos abordar boas práticas na rede de assistência ao parto. Então, já fica o convite a todos vocês para voltarmos a nos encontrar no mesmo horário, próxima semana. Um grande abraço e até lá.